Amigo Mestre Jesus, nos ilumine e nos proteja nesse momento de aprendizado, para que possamos absorver cada palavra do palestrante dessa noite e assim nos fortalecermos mais e mais na nossa fé, para atravessarmos esse momento tão delicado que o nosso planeta se encontra. Abençoe a todos os trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade, que apesar de distantes fisicamente, estamos ligados em orações. Obrigada, Pai amoroso, por esse momento de encontro virtual, unidos pela tecnologia, mas acima de tudo, unidos pelo coração e pelo pensamento, no firme propósito de fazer o bem. Pedimos assistência nesse momento a todos os necessitados. Obrigada, Pai amoroso, pela oportunidade dessa encarnação. Que o Mestre Jesus nos fortaleça sempre. Que assim seja. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Olá, meus irmãos. Boa noite. A gente hoje vai tratar aqui a respeito de uma singela história contada por Humberto de Campos no seu livro Contos desta e de Outra Vida. História essa chamada Servir Mais. Nessa história, Humberto de Campos conta que Jesus estava em uma cidade quando um caudilho, um guerreiro, estes que coordena as pessoas, né, contra qualquer tipo de dominação, e no caso, a dominação romana, Efraim ben Assef, nos dizeres do autor espiritual, veio então à cidade e, sabendo que Jesus ali estava, não perdeu a oportunidade. Foi até lá conversar com ele. E sentou-se, na verdade, para uma conversa muito simples. Talvez estivesse à procura de alguma coisa que ele estava fazendo como um guerreiro, como um soldado,
que vinha lutando contra a resistência, pela resistência contra os romanos, alguma coisa que Jesus lhe falasse que lhe desse então munição para seguir naquele intento. E então chega com muita tranquilidade, com muita serenidade, inclusive dizendo a Jesus, que vinha lhe perguntar, não como alguém, que desconhece, porque ele sabe, ele conhece os valores, a lei, mas queria perguntar para Jesus como agir, por exemplo, diante do orgulho, do constrangimento, da circunstância, na verdade, de vaidade, em que alguns ostentam, maltratam e outros, na verdade, são maltratados diante da circunstância. E a resposta de Jesus, a primeira das respostas, é bem simples. É preciso ter mais humildade e servir mais. É preciso ter mais humildade e servir mais. Mostra que Jesus estava conectado num outro tipo de relação. Porque Jesus não defendia aqueles que, por exemplo, que não levam desaforo para casa, que não aceitam desaforo de jeito nenhum. Jesus estava, na verdade, dando um recado, mostrando e lembrando que Jesus não falava para termos o sangue de barata, como se fala, mas nesse sentido é o porquê descontar, o porquê revidar. O Evangelho nos traz com muita clareza que o símbolo da humildade, nesse caso, está muito associado à caridade, que ninguém humilha se está em paz com Deus. Ou seja, de que valem, ou o que importam, na bela leitura do capítulo 9 do Evangelho, o que vale, na verdade, as denúncias dos homens diante da paz de consciência com Deus. E essa é a pergunta que Jesus leva, então, a Efraim, dando a ele, na verdade, a pergunta, por que elevar-se acima de um outro irmão? Essa é a decadência moral, esse não aceitar ou querer se impor, fazer dobrar o outro lado, mostra que, no fundo, nós somos muito mais atacadores, muito mais violentos do que aquele que nos afeta, aquele que, na verdade, por orgulho ou vaidade, nos subjuga de alguma maneira. Nós não nos subjugamos, mas temos a consciência plena daquilo que realizamos e fazemos, na verdade, sem o orgulho de querer também diminuir o outro. Aquela famosa história, para que eu me torne grande, eu me torno grande pelas coisas que faço, e muitas delas até em silêncio, porque eu não preciso falar, nem contar, nem colocar em trombetas que estou realizando. Mas não preciso diminuir alguém. E hoje vivemos numa sociedade em que parece que é muito mais fácil, não é? Você diminuir alguém, criticar, jogar a pessoa abaixo, para que você, de repente, cresça, sem a necessidade de afetá-la, obviamente, quando seguimos o verdadeiro Evangelho. Efraim, então, agoniado com a resposta de Jesus, ainda vai um pouco mais além. Mas e aqueles, na verdade, que são maus, que ficam à espreita? O que fazer com aqueles que caluniam, como se verdugos fossem, que nos caluniam? E a resposta de Jesus, mais uma vez, é sintética. É preciso amar mais e servir mais. Jesus, então, dá um salto com a questão do amor. Porque se no início, quando Moisés já dizia, amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ainda não havia essa noção madura de amar, inclusive quem não se gosta. Porque Jesus dizia, amar aqueles que se amam é o padrão. Isso todo mundo consegue fazer. O diferencial nesse amor universal é você começar a também inserir aí aquele com quem você não se dá. Não é amá-lo, colocá-lo como um amigo terno e não fazer diferença, como já explica bem o Evangelho. Mas, de alguma maneira, essa nova etapa mostra a exclusão que nós podemos realizar em questão de perder tempo no ódio, no rancor, em coisas que nos afetam, inclusive, a saúde física e não só a saúde espiritual, também, como está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quantas vezes nós ficamos carregando essa batata pesada, né? Paramos lá e ficamos ali horas segurando aquele peso, dias, anos, vidas, segurando aquele peso de rancor, de ódio, e no final das contas
perdemos a oportunidade de, ao menos, exercer aquele amor ao inimigo que o Evangelho nos sugere. Não querer o mal, não se dedicar ao mal ao outro, a querer o mal, fazer uma oração pelo outro, e aos poucos isso vai acerenando e abrandando o nosso coração, e de repente o inimigo é ele conosco. Nós não somos inimigos de ninguém, mas eles são inimigos nossos. Mas deixai que aos poucos e com o tempo nós vamos aprendendo que essa inimizade, na verdade, como diz Chico Xavier, é o amor que está adoecido. Ele nos quer bem de alguma forma, mas não sabe como fazê-lo, porque permitiu que o orgulho ali de trás tomasse conta e não a humildade de querer bem a pessoa. Então, nesse sentido, o dia de hoje é um dia importante. Siddhartha Gautama, o Buda, né, mencionava assim numa frase muito bonita, dizendo que o único momento real é o presente. É aqui que reside a eternidade inteira. Tudo para trás se tornou, na verdade, um somatório de coisas boas a se fazer a partir de agora. E tudo que ainda vem pela frente depende muito do que realizamos agora. Então, se não queremos, na verdade, passar aí vidas carregando esse peso, começando agora, amando e servindo. E responder aquela questão, você vai ser aquele que bate ou aquele, na verdade, que recebe e amortece e devolve de forma diferente? Efraim não estava ainda feliz com a resposta e ainda perguntou, mas e aquele da palavra feroz? Como é que a gente faz para poder, na verdade, coibir? Como proceder, né, com aquele que ofende de forma violenta, que ataca, maldade? E aí Jesus responde, é preciso mais brandura e servir mais. Brandura e mais servir. Ali no Evangelho está claro que a doçura, a mansuetude fazem parte da lei de Deus. Violência, cólera, ou mesmo qualquer atividade descortês, palavras que estão ali no Evangelho segundo o Espiritismo, estão contra a lei. Até gestos de descortesia. Então, nós temos aí questão de avaliarmos, se não, pelo menos não sentimos isso ainda, racionalmente. Nós somos tiranos do lar, como pergunta o Evangelho, vivemos, na verdade, uma casca de paciência ou efetivamente estamos trabalhando essa brandura conosco? Porque a paciência também é uma caridade. Quando agimos, tentamos, nos esforçamos de verdade por agir com paciência, nós acabamos, na verdade, criando um clima melhor. Quantas vezes falhamos em casa, por exemplo, e criamos aquele clima ruim de remorso, de pedidos de desculpa. Tudo isso são tratativas, são treinamentos que vamos realizando. Acontece, mas quando acontece é preciso que nós, na verdade, reconheçamos primeiro em nós e que aos poucos esse vá sendo trabalhado para que lá fora nós também levemos essa melhor. É aquela coisa, né, de como é que nós estamos reagindo com as conversas das pessoas. Num primeiro momento, somos aquele que entra na rodinha, que está falando mal e falamos mal junto. Colocamos pimenta naquilo. Depois de um certo tempo, já somos capazes de ouvir sem auxiliar, sem falar nada. Talvez num outro estágio de evolução, nós já sejamos aqueles que, quando estão falando, nós não só falamos também, mas falamos o bem, falamos o outro lado, mudamos o rumo da prosa, como se diz, e colocamos aquilo que efetivamente pode ser uma coisa positiva a respeito da pessoa. E num outro estágio evolutivo, nós não vamos andar em rodas que têm o hábito de falar mal, porque obviamente todos nós já crescemos e percebemos que não devemos nos ocupar com a vida alheia nesse sentido. E perceber que no fundo, sempre que nós nos ofendemos com as palavras que os outros nos atacam, é porque, de novo, temos o nosso orgulho ferido e aí então entramos nesse clima de ódio, de violência, mostrando o que o Evangelho literalmente chama de demência. Palavras que estão ali, quando Kardec menciona, como os espíritos respondem a Kardec, mencionando que, na verdade, nós nos dedicamos a uma demência passageira. E que se bastaria nós nos olhássemos de fora para ver como agimos até mesmo como animais em certas circunstâncias. Efraim, então, já começa a ficar inquieto, mas ainda pergunta a Jesus, mas e os golpes, as criaturas que são cruéis mesmo? Como é que a gente trata essas pessoas? E aí Jesus diz, é preciso ter mais paciência e servir mais.
Paciência, porque a gente está vendo como o mundo está hoje, dividido. Tudo que se fala, se não são os meus amigos, são os meus inimigos. O resto que desapareça. No final das contas, aquele com quem não concordamos hoje, é preciso ter paciência. Porque, obviamente, nós não vamos transformá-lo à base de machadadas. Só o tempo é capaz de corrigir e, obviamente, as experiências. Não é fazer silêncio, não é simplesmente calar-se. É, no fundo, agir em silêncio ou, no mínimo, com paciência, sabendo que ali do outro lado são pessoas que precisam, de alguma forma, de tempo. O mesmo tempo que talvez nós tivemos. Então, quando Paulo de Tarso, nos dá a sugestão, não vos conformeis com este mundo. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. A gente pensa, agora vai vir um convite para a gente poder mudar o mundo, transformar as coisas, fazer tudo ser diferente. E ele surpreende a todos dizendo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Então não é ir lá transformar o mundo, é transformar a si mesmo. Começar aquela famosa história de você ser a mudança que você quer ver no mundo, como diz a sabedoria de Gandhi. Então, nesse sentido, a gente vê aí com uma lucidez, com um desejo maior de que quando a gente quer transformar o mundo, comecemos por nós mesmos, que isso vai despertar essa paciência, porque agora não depende de transformar lá, depende de transformar-se aqui. E aí nós vamos começar a entrar nesse espírito de mudança do mundo, mudando-nos. E quando nós começamos a mudar, vamos percebendo também que o mundo vai mudando. Efraim não tinha essa paciência toda, por isso que ainda vai à frente com Jesus e fala, olha, tudo bem. E a pilhagem, Senhor? Essa pergunta ela é curiosa, porque e a pilhagem? O que a gente faz com aqueles, na verdade, que buscam, de forma desapiedada, a criar em nós, na verdade, aquela sensação de impunidade. Eles fazem, buscam tudo pelo ouro e outros, na verdade, sofrem, porque não têm comida, passam fome, não têm a riqueza, na verdade. Jesus responde, é preciso ter mais renúncia e servir mais. Quantas vezes nós estamos vendo aí pessoas de toda sorte que usam e abusam dos bens da terra, juntam somente para si e esquecem os outros. Estejam eles no campo privado ou público, no campo da política ou não. No final das contas, o nosso tempo de reclamação, de revolta, de briga, o tempo inteiro buscando ainda esses valores que muitas vezes nem são porque nós nos sentimos injustiçados. Às vezes é porque nós gostaríamos de estar lá, no lugar das pessoas. As pessoas estão realizando os excessos e nós falamos assim, não, isso é um absurdo. Mas se nos dessem a chance de estarmos lá, qual seria a nossa reação? Como agiríamos diante do celeiro farto? No final das contas, a grande pergunta é, que tipo de exemplo nós queremos deixar? Quem que nos serve de referência nesse caso? É quem age no bem ou quem age no mal? Porque se nós, no fundo, apenas não temos a oportunidade de estarmos nesses momentos de grande riqueza, de grande valor, usurpando, inclusive, o bem material ou espiritual dos outros, porque o Emmanuel sempre reforça que os bens espirituais que nós furtamos dos outros são sempre mais importantes. Como é que nós estaríamos agindo se lá estivéssemos? Aqui eu deixo a lembrança do livro Renúncia, que belamente mostra a figura de Alcione, que não tinha nada, não tinha riquezas, mas teve uma vida dedicada a não abandonar as pessoas. Renunciou-se a si mesma para poder levar um pouco disso que Jesus acabou de reforçar aqui. É preciso mais renúncia, no caso ter mais renúncia e servir mais. No momento em que a gente percebe que muitos ao redor estão com a cabeça envolvida nesses bens materiais, é preciso ter mais renúncia e servir mais. Efraim ainda vai à frente, vai a mais e questiona Jesus. E os assassinos? O que fazer daqueles, na verdade, que incendeiam campos, lares, pessoas, mulheres, crianças? E Jesus então diz, a esses que assim o agem, é preciso ter mais perdão e servir mais. Fico pensando na cara do Efraim nessa hora. Agoniado e agitado por talvez um combate, uma guerra, mas no fundo, Jesus já entendia.
E muitos do meio espírita percebem quantas reuniões mediúnicas nos trazem e nos demonstram o volume de ataques que se perpetuam por vidas, que não são perdoadas, que são, na verdade, fomentadas de ódio e rancor a cada momento e vão, na verdade, prejudicando e trazendo mais raiva ainda. Porque nessa hora, quando Jesus diz que é preciso ter perdão e servir mais, convém que nós nos lembremos, por exemplo, do livro No Mundo Maior, quando a irmã Cipriana se aproxima de Pedro e Camilo, que já viviam um processo obsessivo longo de uma vida inteira. Quando ela se aproxima e começa a trabalhar em cada um o perdão a si e ao outro, é só nessa hora que essas veias de ódio, de obsessão, vão se desfazendo e eles então se propõem, de alguma forma, a perdoar e a servir. Vejam que ela chama, inclusive, para um novo reencarne, um novo trabalho. Não é só um perdão, eu perdoei. O perdão pressupõe um trabalho. O vai, não erres mais. Então, nesse sentido, não se trata de condescendência, de entender, tá bom, deixa o outro lá, perdoei. O mostrar a outra face pressupõe agir de forma muito especial e muito diferente. O Efraim, então, apelou. Naquela hora não encontrou nenhuma situação que Jesus pudesse dar a ele o que ele precisava, um argumento forte para ele ir para o combate político ou de qualquer outra forma que pudesse levar a vencer o que ele esperava que Jesus falasse. E naquela hora, então, ele pergunta, mestre, o que eu tenho que entender, então, por servir? Olha que agora ele ficou assim, né? Preocupado, porque Jesus sempre fala, né? Amar e servir, perdoar e servir, ter humildade e servir. E aí Jesus, então, pega uma criança, como se fosse uma criança, né? Pega Efraim e dá-lhe uma resposta que é para afagar a alma, mas que no final das contas mostra a grandeza de Jesus. De alguma forma ele diz que se nós estamos convencidos e temos a convicção, e aqui vai uma informação importante, quando nós dizemos que acreditamos em Deus, confiamos em Deus, rezamos o Pai Nosso, ainda dizemos que seja feita a tua vontade e não a nossa. Nessa hora Jesus então responde, se nós estamos convictos de que a justiça de Deus está regendo a vida nos menores e nos maiores eventos, em todas as circunstâncias, então nós não temos modo ou caminho ao alto que não seja servir. Nós não vamos ficar ocupando em controlar e coordenar a vida. Nós vamos continuar fazendo aquilo que Jesus falou para Marta, e já até falávamos aqui em outra oportunidade, é preciso buscar o necessário. E o necessário em tudo o que fazemos é servir ao semelhante. Isso é a única coisa necessária, real neste mundo. Seja fazendo o trabalho assistencial, que nós marcamos hora para ir, seja realizando o nosso trabalho, seja publicando coisas na internet, repostando no WhatsApp. Esses pequenos atos, parecem até corriqueiros, banais, eles demonstram de verdade. Então, que tipo de coisa eu estou postando na internet? Que tipo de reclamação eu estou ali colocando? Que tipo de reflexão eu estou postando? Nesse sentido, servir torna-se então de acordo com a lei do trabalho. Qualquer trabalho útil é um serviço, é uma maneira de você entregar e servir ao próximo. Então Jesus aqui diz com muita tranquilidade para Efraim que confiar, primeiramente, se eu confio em Deus, eu vou trabalhar no meu dia a dia, e não é só acreditar, é confiar em Deus, naquele velho sentido de fé. Se eu tenho verdadeira fé que as coisas estão caminhando sob uma estrutura, um governo maior, que eu então realize no meu governo as coisas necessárias. E se elas forem no sentido de servir ao outro, então nesse sentido nós estaremos cumprindo de verdade a nossa tarefa. E se todos cumprirem nesse sentido, ou uma grande maioria for cumprindo, isso vai com certeza amassando, por assim dizer, aqueles que não estão nesse mesmo sentido. Ele então ficou assim agoniado e desistiu. Eu desisto desse Jesus. E foi embora. Efraim foi embora, porque não recebeu o que ele queria. 2 dias depois, 2 dias, segundo Humberto de Campos, uma comitiva se aproxima de Jesus, que ali estava. Nessa comitiva vinham soldados romanos e vinham também fariseus
e vinha também Judas e um caudilho, Efraim Ben-Assef, vinha à frente. Eles vinham prender Jesus. E na hora da prisão, Efraim Ben-Assef é aquele que vai, na verdade, algemar Jesus. E ele pega então as algemas e, ao trancafiar, dá um sorriso sarcástico a Jesus na narrativa de Humberto de Campos e pergunta: não vai reagir, Galileu? E Jesus então dá a Efraim Ben-Assef a última das lições que ainda precisava naquele momento. Claro que, não reagindo, Jesus diz: é preciso compreender mais, Efraim, e servir mais. É preciso compreender mais e servir mais. Jesus, na hora, por exemplo, de frente, logo mais estaria diante de Pilatos. O que ele poderia ter feito com Pilatos? Creio eu que, com o poder que ele tinha, ele poderia ter fulminado Pilatos, feito cair, sei lá, um raio, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas não. O poder, na verdade, não se demonstra pela força. Jesus, naquela hora, fez da humildade o seu maior recado a toda a humanidade. Ouviu sua sentença quando ali talvez fosse o único capaz de julgar qualquer um. Mas ouviu a sua sentença. Mostrou ali que é preciso compreender mais e servir mais. E aí, ao final das contas, isso me lembra muito aquela cena linda também, quando Jesus assim age com Efraim, quando Joana de Cusa, no momento do seu desencarne, então, é chamada pelo soldado que lhe pergunta: esse Cristo seu só te ensina a morrer? E Joana de Cusa responde que não, que ensina também a amar, inclusive eles, soldados que estavam ali atacando-a. Então, nesse momento, a gente percebe a grandeza, a riqueza de quem está compreendendo de verdade o que está passando ali. A pessoa que compreende de verdade a dor, a pessoa que compreende de verdade a circunstância difícil, a pessoa que compreende, enfim, a pandemia. Vão ter dias difíceis, dias mais fáceis, mas mesmo nos dias difíceis, as pessoas vão perceber que no fundo, tudo aquilo faz parte de um grande projeto e que, assim o sendo, servir ainda é uma melhor e a grande opção nesse caso. Aqueles que condenam, maltratam, são orgulhosos, destroem, ainda batem, maltratam, agem de alguma maneira a prejudicar o mundo, de qualquer forma que o seja, isso está no tempo deles. É preciso compreensão. Então, no final das contas, Jesus faz uma espécie de síntese ao conversar com Efraim, dizendo da relevância de termos hoje, num mundo como o nosso, humildade, amor, brandura, paciência, a renúncia de nós mesmos, o perdão, a fé e, enfim, a compreensão. Isto, se nós reunirmos, de alguma forma, esses elementos, em maior ou menor quantidade, nós vamos definitivamente ter entendido, então, o que é servir, em suas várias facetas, em suas várias maneiras de ser. Porque quando não deixamos o orgulho tomar conta, estamos servindo. Quando não deixamos o ódio e o rancor, a cólera tomar conta, ainda que não sejamos capazes de amar, mas só de não deixar, nós já estamos servindo. Se nós, no fundo, abrimos mão de nós mesmos para o bem alheio em alguma situação, estamos servindo. Se confiamos em Deus acima de todas as coisas, estamos servindo. E, enfim, se compreendemos o tempo do outro, sem querer exigir-lhe que ele venha, forçar que ele mude, até porque, se for para mudar, é para ser como nós o somos. E quem disse que nós é que somos o modelo? O modelo é esse homem que conversava com Efraim. E, nesse sentido, a sua compreensão era tamanha que nunca forçou nenhuma consciência a ser o que ainda não podia ser. Então, quando compreendemos, servimos. Possamos servir, seguir servindo. Porque Jesus é esse farol que nos atrai, que nos chama e nos conclama, não a fazermos grandes transformações, mas a mudarmos
esses pequenos conceitos dentro de cada um de nós, para que assim consigamos então implantar o reino de Deus. Um forte abraço a todos e uma excelente, uma imensa semana de muitas reflexões para cada um. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Que a melhor oração é o amor. Senhor, queremos te agradecer por sempre estar cuidando de cada um de nós, principalmente por estes momentos de esclarecimento para as nossas almas. Com eles aprendemos: como pensas, viverás. Eis aí um recado que merece toda a nossa atenção, pois Deus coloca em nossas mãos o poder de escolher a qualidade da energia que queremos para a nossa companhia. O nosso estado íntimo deve ser aquele de viver no mundo e não para o mundo, onde possamos nos reconhecer simplesmente como depositários da matéria para a nossa sobrevivência, e que é de suma importância cuidar do alimento espiritual necessário para a nossa saúde integral. Também sou responsável pela minha atmosfera individual, pelo meu lar, pelo ambiente de trabalho e demais atividades das quais eu participo. Te pedimos, Jesus, nos dê força e coragem para colocar em prática todo o conhecimento que já chegou até nós, que com a sua ajuda possamos ser mensageiros de tua palavra no silêncio do nosso exemplo. Assim seja.